Nadine Girardi Alves e sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas da Unicesumar. A minha professora orientadora é a doutora Leda Maria Messias da Silva e vou tratar do compliance no meio ambiente de trabalho voltado à proteção de dados. O meio ambiente de trabalho sofreu uma imensa transformação pelo avanço tecnológico, tendo em vista que as tecnologias de informação e comunicação passaram a compor cada vez mais todos os setores da nossa sociedade, inclusive chamada de sociedade da informação. Diante desse cenário, é notório que houve a intensificação do tratamento de dados das pessoas, inclusive dos empregados no exercício profissional, pelo que pode-se dizer que houve a maior vulnerabilidade dessas pessoas quanto aos seus direitos de personalidade, quanto à sua privacidade, à sua imagem, entre outros dados pessoais e dados pessoais sensíveis que podem ser violados por esse uso intenso da tecnologia. E o que pode ser feito para resolver ou amenizar essa situação de prejuízo em que os trabalhadores, os empregados, se encontram em relação aos seus próprios dados pessoais, em relação aos seus direitos da personalidade. O compliance laboral tem sido uma alternativa grandemente indicada para que essa situação envolvendo os dados pessoais, envolvendo a gestão dos empregos, pelo empregador, possa ser amenizada diante dessas transformações que vêm ocorrendo e se tornando cada vez mais comuns na sociedade. Então, quais são as principais funções de um programa de compliance laboral? Estudos apontam que o compliance laboral voltado para a proteção de dados demonstra ser uma ferramenta essencial para a prevenção e a gestão de riscos na área trabalhista. Algumas das funções que podem ser observadas na aplicação do compliance voltado à área trabalhista e à proteção de dados são a função de cumprimento, a função de prevenção e a função de excelência laboral. A função de cumprimento diz respeito à observância das normas trabalhistas. Por sua vez, a função de prevenção diz respeito à adoção de medidas capazes de detectar, prever e corrigir riscos que possam ocorrer na prática laborativa. Por último, a função de excelência laboral trata da adoção de boas práticas e valorização do trabalho humano nos meios ambientes de trabalho e nas organizações. O segundo questionamento que pode ser levantado diz respeito aos limites que o empregador deve observar na adoção de programas de compliance. Isso porque o empregador dispõe de alguns poderes, sendo eles o poder diretivo, o poder disciplinar, o poder regulamentar e o poder fiscalizatório. Todavia, devem ser observados os limites estabelecidos pela nossa legislação para que os programas de compliance adotados tenham um bom desempenho. Os poderes empregatícios não são absolutos. Devem ser observados os limites constitucionais, os limites legais, os limites estabelecidos em normas coletivas. Além disso, devem ser observados alguns limites internos, como a boa-fé no exercício do poder diretivo, dos poderes do empregador, para que não culminem em abusos de direitos. E a Lei Geral de Proteção de Dados, como ela fica nesse cenário? A Lei Geral de Proteção de Dados é uma norma que também passou a compor o ordenamento jurídico e que deve ser observada no exercício, na execução dos contratos de trabalho, devendo assim ser incorporada a esses programas de compliance, garantindo aos empregados que os seus direitos, os seus dados pessoais, a sua imagem, a sua privacidade, a sua intimidade estejam a salvo de violações que possam vir a ocorrer pelo implemento das tecnologias.